Olá, estamos com o presidente da Comissão de Saúde, o deputado estadual Alex da Piatã, que também é economista. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, o programa Projeto de Lei, um lugar bem comum para o senhor que está diariamente aqui no plenário da Assembleia Legislativa, né? Eu que agradeço pelo convite e parabenizo desde já pelo programa, Fernanda, a todos que fazem o programa e bastante sugestivo, né, com o local aqui na nossa casa, a Casa do Povo. É um prazer enorme estar contigo aqui. Traços detalhados e muitas cores. São essas algumas das artes espalhadas pelo corpo de Ilana, que fez a primeira tatuagem quando tinha apenas 15 anos de idade. Na época, com a autorização da mãe. De lá pra cá já são várias e todas sem nenhum sentimento de arrependimento. Cada tatuagem tem uma fase de minha vida, o que eu passei. Tem muita coisa para meus pais que são falecidos. Eu tenho muita coisa que eu faço para eles. Eu tenho o rosto de minha mãe aqui. É uma coisa que eu gosto mesmo. Aí eu boto em mim para suprir a falta. Tem se arrependido de alguma? Não. Por enquanto não, eu espero que não, até porque a vida inteira vai ficar aqui comigo. Alguns estudos mostram que 61% dos indivíduos dos grandes centros culturais e comerciais que realizaram tatuagem ou piercing se arrependeram depois de um período de 1 a 12 anos. Aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia, o projeto de lei prevê advertência, multa e até cassação do alvará de funcionamento caso o proprietário ou profissional realizem esse tipo de procedimento estético em menores de 18 anos. Não é somente de proibição, mas de regulamentação também dessa atividade, para que essa atividade passe por uma fiscalização de vigilância sanitária, tenha o alvará da vigilância sanitária, ou seja, seja em local totalmente adequado para esse tipo de atividade. Tatuador há mais de 8 anos, mesmo antes da lei, Felipe já exigia documento assinado pelos pais dos menores de idade. Na maioria das vezes, os menores vêm com os responsáveis e tal, ou com já uma informação se o responsável concorda ou não. A gente sempre indica que ele esteja com o responsável no momento, para que tudo seja acertado melhor, entende? Para que não haja nenhum problema após o procedimento. Mas o ideal é que a pessoa já esteja madura, tenha mais de 18, que tenha as ideias no lugar, é algo permanente. Mesmo com os procedimentos para remover a tatu, ainda é algo permanente, a ideia é que seja permanente. Nesse estúdio de tatuagem também tem piercing de vários formatos e modelos. Na hora de executar o trabalho, Felipe utiliza materiais descartáveis para evitar riscos de contaminação. Todo o material é descartável, exatamente por causa do risco de contaminação. As agulhas são descartáveis, a biqueira é descartável, as luvas, o pigmento é descartável também, exatamente para tentar minimizar esses riscos, né? Deputado, acabamos de chuveter e a gente percebeu que o senhor é economista, mas sempre muito focado na área de saúde. Como foi que o senhor se inseriu nesta área? Olha, eu fui vice-prefeito da minha terra natal, Conceição do Coité. E, à época, acabei exercendo também a função de secretário de saúde do município. Então, acabou tendo uma afinidade com o tema muito grande. E chegando aqui, por providência, começamos novamente a militar na saúde, tendo sido escolhido para ser membro titular da Comissão de Saúde. E depois eleito presidente da Comissão de Saúde. Então, acabou criando uma militância, uma afinidade muito grande nessa área. Deputado, os seus projetos geralmente são relacionados à saúde. Tem um projeto que é o Fila Zero, né? Explica pra gente a respeito dessa proposta do senhor. Ele é mais focado a pacientes que têm câncer, já estão em estado terminal? Explica um pouco pra gente. Não é bem estado terminal. O Fila Zero é um projeto de lei para Fila Zero para o... Por que Fila Zero? Porque a gente propõe que exista uma fila zero, ou seja, que o paciente seja atendido em no máximo 72 horas, pacientes oncológicos, ou seja, pacientes com câncer, não importa o estágio, nos procedimentos de ressonância, tomografia, quimioterapia e radioterapia. O porquê desse projeto de lei? Muitos diagnósticos de câncer no Brasil, mesmo, vamos imaginar, no pior das situações, não tem cura. A sobrevida no Brasil está em torno de 1 ano e meio a 2 anos.
enquanto que em países desenvolvidos essa sobrevida chega a 20 anos, uma média de 20 anos. Mas isso é o diagnóstico precoce? Exatamente, por quê? Por causa da demora do diagnóstico e da demora desses procedimentos que nós incluímos em projeto de lei. Então, o nosso objetivo é fazer com que aqueles casos que tenham cura possa existir a cura, e a cura depende muito do diagnóstico precoce e o tratamento também precoce, e naqueles casos que mesmo não tendo cura, tem uma sobrevida muito maior e a pessoa tem essa sobrevida com dignidade. Então, daí a ideia do projeto de lei, ainda mais no momento em que nós temos um avanço de tecnologia muito grande na medicina, então o número de diagnósticos tem sido cada vez maior. E nos últimos 2 anos, 20 mil pessoas, apenas aqui no estado da Bahia, morreram vítimas de câncer, né, deputado? É o que é Um lamentável. dado alarmante, E né? pior do que isso, Fernanda, é o sofrimento que isso traz, não só para o paciente, mas para toda a família. Porque quando o diagnóstico ocorre já num estado avançado e que aí só tem muita gente diz, pô, depois que descobre, começa a tratar, piora tanto, porque já está um pouco tardio, não houve o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E aí qual é o resultado? É o sofrimento de toda a família, que a pessoa começa a se deteriorar, começa a sofrer e toda a família acaba sofrendo muito. Então eu acho que nós precisamos focar em algo extremamente importante, que eu tenho certeza que o Estado tem capacidade para isso. Deputado, e como seria a fiscalização, caso o projeto de lei seja aprovado, em relação ao cumprimento deste projeto, dessa Como proposta? toda lei, hoje já existe isso. O que é a fiscalização? Hoje o fiscal é o próprio consumidor. É eu, é você, é qualquer um que, sabendo e tendo as informações necessárias, pode denunciar, pode ir para a justiça, tudo isso. Então, eu acho que o importante é fazer com que as pessoas saibam, fazer com que as pessoas tenham a informação, entendeu? E isso faz com que cada um possa fiscalizar a respeito das leis que nós existimos. Casos como esse mesmo, já existe inclusive jurisprudência nesse sentido. Muitos já entram na justiça pedindo a antecipação e hoje a maioria dos juízes já dão liminar, favorável, antecipando e pedindo para que o Estado dê logo aquele exame, aquele procedimento o quanto antes. Deputado, em relação aos projetos aqui do Parlamento, qual a opinião do senhor? Já que há sempre o questionamento dos deputados a respeito de votações de projetos que não sejam apenas da Casa, apenas dos deputados, que vocês votam mais projetos do Executivo. Há uma certa inquietação? Muito. A mim mesmo me entristece isso. Eu acho que essa Casa poderia debater muito mais, poderia conversar muito mais sobre os projetos de lei dos deputados. Tem projetos de leis que modificam a sociedade, que ajudam muito, que regulamenta a vida das pessoas na vivência em sociedade, como um projeto de lei nosso mesmo que foi aprovado agora. Agora foi aprovado em plenário, que foi colocar nas unidades de saúde, sejam públicas ou privadas, colocar uma placa afixando ali num local visível e público de que a omissão de socorro é crime e colocar lá a lei e qual é a punição, qual é o crime que está ocorrendo, salvo engano é de 1 ano a 1 ano e meio de prisão ou algumas outras punições. E tantos outros projetos de lei, como agora falamos do Fila Zero, como tem um outro projeto de lei nosso que passou agora na CCJ, que é a questão da proibição em menores de 18 anos para usar tatuagem permanente e piercing. E isso demora muito a vir no plenário, demora muito a ser votado, não é debatido e nos entristece muito, mas a gente espera que isso evolua. Deputado, em relação a esse projeto de lei, o senhor falou de tatuagem, piercing, menores de 18 anos, a proibição. Como foi que surgiu essa iniciativa do senhor? Ele tem um cunho religioso? O senhor é de alguma religião? Não? É engraçado que isso surgiu dentro de casa. Uma sobrinha minha,
com 13 anos de idade, chegou em casa tatuada. E aí a mãe enlouqueceu e foi até o local, e chegando lá, um local totalmente inóspito, sem higiene nenhuma, e imagine uma criança com 13 anos de idade e foi e fez aquilo ali. Daí me surgiu, quando foi ver o que é que faz, Alex. Quando você vai olhar, não tinha legislação nenhuma que pudesse punir esse cidadão. E a atenção, né, dos pais. Pois é, aí daí a ideia. E nós pesquisando isso, nós já vimos, inclusive tem institutos que já fizeram pesquisa, cerca de 61% das pessoas na idade adulta procuram médicos, procuram alguma forma de reverter, de remover a tatuagem, né? Ou piercing. Então imaginem que isso é notório, que um menor não tem ainda a capacidade de discernimento, de entender a modificação permanente do seu corpo. A da sua sobrinha era de reina ou era tatuagem de verdade? Como é? A tatuagem de sua sobrinha era apenas tatuagem de reina ou tatuagem mesmo? Não, tatuagem mesmo. Tatuagem mesmo. Então, daí nasceu o projeto de lei, já passou pela CCJ, já foi aprovado agora na CCJ, e a gente espera que em breve vire lei, para que a gente possa ter isso como lei e proibir, porque não é só a proibição para menor, a proibição para menor e a regulamentação, fazer com que todos esses ambientes passem por uma vigilância sanitária, passe por todo Há uma legislação federal em relação a isso já, deputado? Eu desconheço. Eu já procurei e não vi. Mas como se trata de defesa do consumidor, trata disso tudo, o Estado tem... Eu estava lendo a respeito do projeto de lei do senhor, a respeito das tatuagens e piercing, né, em menores de 18 anos, e eu li que teria que ter uma planilha também das pessoas que chegam para fazer, o cronograma é o quê? Não, um registro, porque imagine, essas casas precisam estar ali registradas e a autorização tem que estar registrada em cartório, que é para depois, se aquela pessoa se arrepender, ela saber que foi autorizado por um maior. Então, a autorização tem que estar registrada em cartório, e essas casas vão estar regulamentadas, passando pela vigilância sanitária, passando que tem que ter ali um registro da pessoa que entrou, o que fez, o que deixou de fazer, de que forma foi feito, o que é que está se usando ali, porque você vai em locais aí que são assustadores aí, como as pessoas fazem esse tipo de modificação no corpo. Deputado, em relação à Comissão de Saúde que o senhor preside, já que a gente está falando em projetos de lei, quantos projetos de lei atualmente tem lá? Olha, são poucos. Infelizmente, os projetos eles caminham de forma muito lenta. E é por isso que às vezes demora também de chegar no plenário. Mas assim, nós conseguimos dar uma celeridade muito grande a tudo que tinha na Comissão de Saúde. Nós temos sido muito célere e já envia para o relator já dá o parecer dele e a gente já coloca em votação. Agora deve ter em torno de uns 6, salvo engano, 6 a 8 projetos para serem votados, mas que brevemente a gente vai estar votando. Deputado, o senhor acha que a população tem consciência quais são as funções de um deputado, que é fiscalizar o executivo e elaborar projetos de leis? Eu acho que a população confunde um pouco, Fernanda, com o executar. Acha que o deputado deve fazer obra, que o deputado deve executar. A população não tem uma diferença. O político tem que fazer. Aí às vezes chega numa cidade, aí chega em algum lugar, o deputado trouxe o quê para aqui? A função do deputado não é executar, a função do deputado é legislar, é indicar, é propor, é fiscalizar. Essa é a função do deputado. Mas, infelizmente, é essa a visão que a população tem e que vocês estão contribuindo e podem contribuir muito para modificar essa visão de passar a ver o parlamento, deputados, vereadores, como legisladores. Essa é a verdade. Deputado, e já que a gente está falando em relação a projetos de lei, algo interessante que muitas vezes a população não sabe é que propostas vindo da própria da população podem também virar lei, né? Pode. Iniciativas populares. Iniciativas populares, aí tem um limite de assinaturas
que têm que ser comprovadas. Eu não me lembro bem, eu acho que a nível de congresso são 500 mil, se eu não me engano. A partir de 500 mil, não sei a nível de estado e município. Mas qualquer um pode se informar que tem uma quantidade de assinaturas e aí de iniciativa popular pode ser votado também e virar lei. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, falando um pouco sobre os projetos de lei. Né? Eu é que agradeço, espero que seja a primeira de muitas outras, Fernanda. Com certeza. Me convide para vir outras vezes, estou à disposição, acho que aqui é a casa do povo. Parabéns novamente pelo programa, parabéns a todos vocês por estar fazendo o programa e mostrando o nosso trabalho. Obrigado. Obrigada, deputado. Até o próximo programa.